Um soldado romano estava orando, em Cesareia, longe de Jerusalém, longe do templo, longe de tudo que importava para Deus. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Até que algo impossível aconteceu. Um anjo apareceu, para um gentio, para um opressor, para alguém que, segundo as Escrituras, não tinha direito algum, e disse algo que quebraria o sistema inteiro. Deus te ouviu. Como? Como Deus ouviu um centurião romano? Como as orações de um gentio subiram diante do Altíssimo? E mais perturbador ainda, o que Deus estava prestes a fazer mudaria a igreja para sempre. Quebraria todas as barreiras, explodiria todas as tradições e provaria algo que ninguém esperava. Ele não faz acepção de pessoas. Hoje você vai descobrir a história do homem que não deveria ter sido salvo, mas foi. E quando você entender por quê, você nunca mais verá a graça da mesma forma. Atos 10, versículo 1. Cesareia, cidade pagã, construída para honrar César, símbolo da ocupação romana. Ali vivia Cornélio, centurião, 100 soldados sob seu comando, parte da máquina que esmagava Israel, um opressor, um gentio, um incircunciso. Segundo a lei, ele era imundo. Segundo a tradição, era inimigo. Segundo a teologia da época, estava perdido. Mas então vem o versículo 2 e muda tudo. Piedoso e temente a Deus. Pare, você percebe o conflito aqui? Ele não deveria temer a Deus. Ele deveria adorar César. Ele deveria seguir os deuses de Roma. Mas algo havia acontecido com este soldado. De alguma forma, no meio da escuridão pagã de Cesareia, ele havia encontrado o Deus de Israel. Fazia muitas esmolas ao povo judeu, aos que ele oprimia. O soldado estava ajudando os conquistados e, de contínuo, orava a Deus. Não ocasionalmente, de contínuo, um militar romano com vida de oração. Aqui está o mistério. Como? Como este homem chegou até Deus? A Bíblia não explica, não dá backstory, só apresenta o fato. E talvez seja proposital, porque o que importa não é como Cornélio chegou até Deus. O que importa é que Deus chegou a Cornélio. 3 da tarde, hora nona, hora da oração no templo de Jerusalém. Mas Cornélio não estava em Jerusalém, estava em Cesareia, sozinho, orando. E o céu se abriu. Atos 10, versículo 3. Viu claramente numa visão um anjo de Deus. Não um sonho vago, uma visão clara, um anjo real, entrando no quarto, chamando seu nome. Cornélio. Não gentio, não centurião, não opressor, mas Cornélio, pelo nome, como se Deus o conhecesse pessoalmente. E o soldado, atemorizado, pergunta: "Que é, Senhor?" Versículo 4. A resposta que vai mudar tudo. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Subiram, foram lembradas. Deus viu, Deus ouviu, Deus respondeu. Mesmo ele sendo gentio, mesmo estando fora da aliança, mesmo sem direito algum, Deus o notou. E aqui está o que vai explodir sua mente. Deus não estava esperando Cornélio virar judeu primeiro. Não estava esperando circuncisão. Não estava cumprindo a lei. Ele respondeu às orações de um gentio, de um soldado romano, de alguém que, pela teologia da época, não deveria ter acesso. Mas teve. E então vem a ordem. Versículos 5 e 6. Envia homens a Jope. Manda chamar a Simão Pedro. Ele te dirá o que fazer. Por que Pedro? Porque Pedro precisava aprender algo. Algo que quebraria tudo o que ele acreditava. Algo que explodiria as barreiras da igreja primitiva. E enquanto os homens de Cornélio viajavam para Jope, Deus estava preparando Pedro para o impossível. Se você está sentindo que algo está sendo quebrado aqui, inscreva-se agora. Toda semana revelamos histórias que transformam sua compreensão da graça. Clique em inscrever. Pedro no terraço. Meio-dia. Com fome,
esperando comida. E de repente, uma visão. O céu se abre, um lençol desce, cheio de animais. Porco, camelo, répteis, tudo imundo, tudo proibido pela lei. E uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, chocado: de modo nenhum, Senhor. Contradição interessante. Senhor, mas não vou obedecer. E a voz responde, versículo 15, a frase que vai mudar tudo: não faças tu comum ao que Deus purificou. 3 vezes, a mesma visão, a mesma ordem, a mesma lição. E Pedro ficou confuso. O que isso significa? Por que Deus está me mandando comer porco? Até que os homens de Cornélio chegam. Timing perfeito. E o Espírito Santo fala: vai com eles, não duvides, eu os enviei. E Pedro entende, finalmente. A visão não era sobre comida, era sobre pessoas. Não chame imundo o que Deus purificou. Não rejeite os gentios, não os considere indignos, porque eu os aceitei. E se eu os aceitei, quem é você para rejeitá-los? No dia seguinte, Pedro chega a Cesareia e encontra Cornélio esperando, com toda a casa, parentes, amigos, todos reunidos. E quando Pedro entra, Cornélio se prostra, mas Pedro o levanta. Levanta-te, eu também sou homem. E então, Pedro diz algo revolucionário. Versículo 28. Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. A barreira caiu, a parede foi derrubada, o sistema quebrou. E Cornélio conta sua história. O anjo, a visão, a ordem de chamar Pedro. E termina. Versículos 33 e 35. A declaração que mudaria a igreja para sempre. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Qualquer nação, não apenas Israel. Qualquer pessoa, não apenas judeus. O centurião romano é tão bem-vindo quanto o fariseu judeu. O gentio é tão amado quanto o filho de Abraão. Todos podem vir, porque Deus não olha para a linhagem, Ele olha para o coração. Pedro ainda estava pregando, ainda falando sobre Jesus, ainda explicando a cruz. E então, versículos 44 a 46. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E naquele instante, o que havia acontecido em Pentecostes aconteceu novamente, mas não em Jerusalém, não no cenáculo, não sobre judeus. Em Cesareia, em uma casa gentílica, sobre soldados romanos. Enquanto Pedro ainda pregava, antes de terminar o sermão, antes de apelo, antes de batismo, o Espírito Santo interrompeu e caiu. E os fiéis da circuncisão se maravilharam. Maravilharam, chocaram, paralisaram, porque o impossível estava acontecendo diante deles. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. As mesmas línguas de Pentecostes, sobre gentios impuros. E Deus deixou claro, o Evangelho não tinha fronteiras, a graça não tinha limites, e nenhuma tradição poderia pará-lo. E Pedro reconheceu, versículo 47. Pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que receberam como nós o Espírito Santo? Como nós. Mesma forma, mesmos sinais. Deus os aceitou, então quem somos nós para não aceitar? E ele ordenou que fossem batizados. Mas a história não termina aí. Quando Pedro voltou a Jerusalém, foi confrontado. Atos 11, versículos 2 e 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Acusação, violação, traição às tradições. E Pedro explica, conta a visão, conta sobre Cornélio, conta sobre o Espírito Santo caindo, e termina, versículos 15 a 17, a frase que encerra o debate. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quem era eu para resistir a Deus? Silêncio. E então, versículo 18. Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se
e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Até os gentios. A porta foi aberta, a barreira foi derrubada, o evangelho foi libertado. A história de Cornélio nos ensina algo que muda tudo. Primeira verdade: você estava mais perdido do que pensa. Cornélio não tinha direito. Nenhum. Zero. Completamente fora. E você também estava. Efésios 2:12. Sem Cristo, estranhos às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Segunda verdade: Deus ouve quem o busca sinceramente. Cornélio orava. Deus ouviu, mesmo ele sendo gentio, mesmo estando fora. Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Terceira verdade: o Espírito Santo é o sinal de aceitação. Como Pedro soube que Deus aceitou os gentios? O Espírito caiu. Mesmos sinais, mesma forma. Se você tem o Espírito, você pertence a Deus. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quarta verdade: Deus quebra barreiras que nós construímos. Judeu e gentio, puro e impuro, dentro e fora. E Deus derrubou tudo. Efésios 2:14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. Quinta verdade: você não precisa de credenciais. Cornélio não tinha linhagem, não tinha circuncisão, não tinha pedigree, mas tinha fé. E isso foi suficiente. Atos 10:35. Lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo. E aqui está a pergunta final. A que importa, a que muda tudo. Você está buscando? Está orando? Está chamando por Deus? Porque se Cornélio, um centurião romano, um gentio incircunciso, um homem sem direito algum foi ouvido, você também será. Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, sem exceção, sem barreira, sem pré-requisito étnico. A história de Cornélio é a história de todos nós, gentios, estrangeiros, sem direito, sem mérito, mas aceitos, amados, salvos. Pela graça, através da fé, por causa de Jesus. Se este vídeo revelou a profundidade da graça que aceita até os que não têm direito, inscreva-se agora, ative o sino, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa saber que Deus não rejeita quem o busca e comente: Deus não faz acepção de pessoas. A porta que se abriu para Cornélio ainda está aberta, para você, hoje, agora. Basta invocar, basta buscar, basta crer. E o mesmo Espírito que caiu sobre um centurião romano em Cesareia há 2000 anos cairá sobre você. Porque aqui está a verdade que ninguém pode mudar. O céu já havia decidido, a igreja só estava tentando acompanhar. Deus não pediu permissão à tradição, não consultou os escribas, não esperou a aprovação dos fariseus. Quando ele aceita alguém, nenhuma religião pode impedir. E ele aceitou você, antes da fundação do mundo. Antes do tempo existir. A graça não tem limites, e Cornélio provou isso.